celebramos um santo muito especial, né? Que, inclusive, é padroeiro do meu nome também. Não, né? exatamente, eu queria te parabenizar por causa disso, né? Por causa disso, né? Seu onomástico hoje, né? Padroeiro João Céu Batista, João né? Batista. É, isso é mesmo. legal ver porque o meu pai se chamava João Batista, né? Porque antes as famílias, as famílias católicas tinham a tradição de colocar o nome de santo nos seus filhos, né? E meu pai tem o nome de João Batista exatamente porque nasceu no dia de São João Batista, no dia do nascimento, né? O único santo que se comemora também o dia do nascimento, né? É assim, é muito bacana olhar para a vida de São João Batista, pela sua coragem, pela sua força, pela firmeza principalmente, né? Sempre um homem estranho, né? Para os padrões próprios da época, que vivia no deserto, com roupa de camelo, que comia gafanhoto, né? E a firmeza dele diante da própria realidade, né? Falando sobre o pecado, ele que teve a coragem e a determinação de se opor ao próprio Herodes, né? Dessa forma ele causou o ódio, pode falar assim, né? Da Herodíades, né? Por quê? Porque ele mostrou o pecado que o Herodes estava em adultério, né? Estava em adultério. E assim, e se manteve firme, independente de qualquer consequência, né? Ele poderia, num determinado momento, pensar assim, bem, eu acho que se eu continuar enfrentando, se eu continuar a denunciar, se eu continuar a me opor a essa situação, pode acontecer alguma coisa ruim para mim, né? E aí ele poderia tentar diminuir, poderia desviar, né? Até para preservar a sua própria vida. Mas não, ele manteve-se firme, né? Como um verdadeiro... aquele que ama a Deus, né? Aquele que ama a verdade, né? Então ele... Ama a Deus, ainda tem que dizer, e o próximo, porque eu acho que tudo que ele falava, inclusive dirigindo as palavras ao Herodes, né? Não era para implicar, eu penso, né? Não para ganhar aplausos dos outros que poderiam dizer, olha como ele é corajoso, ele abertamente critica o rei e não tem medo, né? E eu acredito que tudo que ele falava e que até era capaz de incomodar o Herodes, e com certeza incomodou a companheira do Herodes, né? Que tudo isso foi para o bem do Herodes, que ele queria como se fosse chamar a atenção dele para aquela parte da vida que ele vivia e que não era certa, que não levava ao fim que seria bom, positivo, e sim para um fim infeliz. Inclusive ele falava, né, da questão da conversão do ser humano. Então ele também, nesse quesito, ele estava propondo uma mudança de vida para Herodes. Isso não mesmo. somente para os hebreus que estavam ali em volta. do Herodes, né? Isso mesmo. E gostaria que ele fosse lado, exemplo também, que o Herodes fosse exemplo. Por outro lado, também aquilo que você está falando, que está falando agora, Marcos, né? Que também nesta situação, obviamente, todo mundo conhecia a forma de viver do rei. Ou seja, a vida do rei servia naquele momento como exemplo para todo mundo ou como um contra-exemplo. Um escândalo, né, no caso. Por isso também, para o bem das pessoas, eu acredito que João Batista estava apontando como se fosse dizendo para Herodes e dizendo para todos os outros. Não é a forma de viver que Deus nos propõe, que é boa para nós. É a vida justa, né, que Deus estava propondo. E também eu acho que acaba, como o João falou, a gente acaba tendo essa resposta, né? Se fosse mera implicância, ele não teria ido até as últimas consequências, que praticamente ele deu a sua vida em prol desse pedido, dessa exortação de conversão que ele faz a Herodes. Ele sabia que ele poderia sofrer as consequências por isso, né? E não mudou de opinião. E essas consequências seriam exatamente pela atitude de amor que ele tinha, né? Sim. A gente tem que sempre pensar nisso, né? E aí a gente para e pensa assim, no própria Sagrada Escritura a gente vai ver que a gente vai ter lá no Evangelho, Jesus vai estar nos falando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Ou seja, vai falar sobre o sofrimento. Então a gente pode pensar assim,
qual que seria, então, o sentimento, né? Qual seria o sentido do sofrimento na vida dos cristãos, né? Como que nós podemos parar e pensar, analisar o sentido desse sofrimento? Não, na verdade, nós precisamos até indo um pouco mais para o início da nossa história, que o sofrimento, ele nunca foi pensado pelo próprio Deus. Realmente, sofrimento em si, ele não tem sentido. Mas, pela realidade do mundo, Deus criou este mundo perfeito, mas o ser humano o recriou, podemos dizer assim, né? Para um mundo imperfeito, onde os sofrimentos que não existiam agora começaram a existir, né? Depois do pecado original, não só os homens negaram, né? Foram corrompidos, mas também toda a criação que estava sujeita aos homens. Na verdade, é a consequência, né? Recaiu também sobre a criação. Toda a criação. Então, neste âmbito, surge o sofrimento. E, na verdade, por mais que ele não tenha sentido e a nossa fuga do sofrimento é uma coisa natural e nós temos o direito de fugir, por outro lado, nós compreendemos que se este sofrimento faz parte da nossa vida e às vezes nós, por amor a Deus e ao próximo, precisamos acolher, abraçar este sofrimento para sermos fiéis a Deus e fiéis ao nosso próximo, é nisso que nós encontramos realmente o verdadeiro sentido do sofrimento. Né? Nós precisamos, então, dar sentido ao sofrimento. Isso para que ele tenha sentido. Para que ele também, para que ele possa ter sentido. Naturalmente, eu compreendo, ele não tem sentido. Mas também não tem nenhum sentido, não dá sentido ao sofrimento, porque como se fosse, estamos sofrendo à toa. Não aproveitamos nada deste sofrimento. E aqui nós entendemos que existem sofrimentos que poderiam ser evitados, né? Mas existem sofrimentos que não podem ser evitados, né? Pensando, por exemplo, no amor como tal. Será que existe um pleno amor sem ele abraçar um sofrimento em algum momento? Neste mundo, será? É difícil de imaginar. Sim. Basta olhar a história de Jesus. Ele veio com pleno amor para nos dar pleno amor. Né? Pleno, estou falando para que nós possamos amor, nos sentir amados pelo próprio Jesus. E olha o que ele trazendo para este mundo. Alguém puro, trazendo amor para dar o amor, não acabou na cruz. Sim. Então, o sofrimento faz parte da nossa realidade. E, às vezes, precisamos abraçar este sofrimento para que o amor que traz o sentido da nossa vida possa ser pleno e, por outro lado, ainda este amor vai trazer o sentido ao sofrimento. Sofrer por amor é uma coisa. Sofrer sem amor ou com ódio ou não compreendendo ou reclamando é outra história. Né? Seria como o amor, o sentido do sofrimento, como São Paulo nos coloca, completar na cruz de Cristo. É isso mesmo. Completar na nossa carne aquilo que falta às tribulações de Cristo. Sim. É baseado nessa passagem. Eu não sei se essa afirmação é verdadeira, mas eu ouvi já ouvi essa afirmação e eu acho que talvez se encaixe aqui. O senhor diz, né, Sim. Bispo, se tem coerência. Que por causa do pecado dos primeiros pais, o sofrimento entrou no mundo. Sim. Tá? Baseado nisso, Jesus dá sua vida pelo resgate, pela remissão dos pecados. Então, baseado nessa estrutura, nessa dinâmica, a gente pode dizer que o sofrimento até a cruz de Cristo não tinha nenhum sentido. E a partir da cruz de Cristo, quando nós entregamos esse sofrimento junto à cruz de Cristo, aí sim ele passa a ter algum sentido, porque antes não tinha nenhuma valia, não se aproveitava nada. A partir do momento que o homem sofre, ele pode entregar esse sofrimento junto à cruz de Cristo e participar junto com Cristo, e aí esse sofrimento seria reparador.
dentro Não, da pequenez do homem. Não, eu penso que ele sempre tinha o mesmo sentido, só que nunca teve possibilidade de ser associado, unido com o sofrimento do Salvador. Por isso Não se tinha era essa ideia antes. apenas um sofrimento por amor, e nós entendemos isso, né? Não podemos jamais desmerecer os sofrimentos de tantos homens e mulheres do Antigo Testamento. Que amaram. Né? Que amaram, e próprio São João Batista, ainda homem do Antigo Testamento. É verdade, é verdade. Então nós não podemos desmerecer este sofrimento vivido por amor a Deus, né? Só que faltava aqui a pessoa do Salvador. Para dar sentido a esse sofrimento para dar que aconteceu durante toda a história, né? Na verdade, para dar um ressalto no sentido do sofrimento, né? Sublinhar. Por É exemplo, como se fosse, imagina, o sofrimento aqui que nós enfrentamos, e ele só consegue ser reconhecido e trazer seus frutos neste nível deste mundo. Com a chegada de Jesus, este sofrimento está sendo elevado ao céu, junto com aquilo que Jesus está levando. Essa pergunta que eu quero fazer para o senhor, assim, para colocar num modo bem prático, assim, até para que o nosso ouvinte também consiga compreender bem. Digamos, eu tenho uma doença, tá? E essa doença uma doença que me faz definhar dia a dia. E eu sofro com dor, com todos os tipos de sofrimento que possa ter, decorrentes dela. Eu posso oferecer esse meu sofrimento a Deus como expiação dos meus pecados, para que eu possa ter menos tempo no purgatório, ou que possa auxiliar a minha salvação, ou ainda, eu posso oferecer esse sofrimento, em vez de reclamação, eu oferecer esse sofrimento pela salvação de outra pessoa também? Eu devo fazer isso. Amém. Entendeu? Porque eu falei, o que não tem sentido é sofrer sem sentido. É por isso que eu já ouvi, é por isso que quando o pessoal fala o inferno é aqui, não, no inferno não é aqui. O purgatório pode ser. Sim. Pedaço, o início do purgatório pode ser aqui, né? A gente já pode se purificar, obviamente, entregando o nosso sofrimento a Deus e tentando melhorar como cristão, né? Obviamente, nós entendemos que se surgir um remédio que pode me tirar aquela dor, que pode me curar, é a providência de Deus. Obviamente que eu preciso acolher este tratamento, este remédio, né? Mas se ele não existe, é como se fosse eu posso sofrer e dar o sentido ao sofrimento, ou posso continuar sofrendo porque não tem outra opção, sem dar o sentido. Claro que precisamos fazer exatamente tudo isso que você falou. Essa passagem é exatamente isso, né? Essa passagem que o João citou, né? Não, que ele fala assim, São Paulo fala, completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Não é porque faltava algo nas tribulações de Cristo, é porque o que faltava era a nossa participação nessa caminhada. Então exatamente. seria mais ou menos, faltava o nosso sim, participar junto com Jesus, inclusive nesses momentos de dor, porque ele fala aqui, né? No mundo teremos aflições. Sim, tá Jesus não isso, falou, né? Para seus discípulos ou para aqueles que querem ser discípulos dele. Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz. Tome sua cruz. Quer dizer, primeiro, renuncie a si mesmo. Não veja em si mesmo a meta da sua vida. Então, renuncie. Deixa a sua meta humana de lado. Abraça aquela meta que eu estou te propondo. Ela é possível ser alcançada com suas forças humanas? Obviamente que não. Por isso você tem que deixar ela de lado. Estou falando deixar de lado suas metas. Por isso renuncia a si mesmo. Porque tem que renunciar. Se você não renunciar, é como se fosse, eu quero te dar a possibilidade de você chegar de uma maneira imediata, rápida, sei lá, ir à Polônia. Mas para isso você tem que deixar de lado esse barquinho lá de remo, que você está querendo dizer, eu também vou chegar lá. Não vai chegar, né? Porque também quando vai chegar, sei lá, a costa da França ou da Espanha, também não vai remar pela terra, né? Então vai ficar muito complicado, né? Então ele fala, deixa seus objetivos de lado. Aonde ele fala, e acolhe a sua cruz. Né? Acolhe, estou falando, aquilo que vem para você, não porque você quer, porque você procura, mas que vem como consequência dessa sua escolha de viver as coisas maiores. Né?
por amor a Deus e ao próximo. Se nisso, nessa experiência, não por causa disso, mas que nesta fidelidade a esta escolha do amor, você vai encontrar os sofrimentos, que eles sejam exatamente colocados perante Deus, como Jesus, nosso mestre, colocou os seus sofrimentos perante o Pai como expiação exatamente por nossos pecados. Amém. Peçamos então que Deus nos ilumine nesta nosso Batista. desafio exatamente de enfrentar estes momentos difíceis que são sofrimentos na E nossa que São vida. João Batista seja o exemplo nesse sentido. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.